Olá, alunos, sejam bem-vindos à revisão da unidade 1. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre, tá? Então vamos ver a cartelinha da nossa revisão aí. Aí está, ó, aula de número 17, já foi a primeira unidade toda, tá? Hoje a gente vai fechar a nossa unidade 1, revisando os conteúdos que nós estudamos nessa unidade, tá certo? Tudo pronto? Vamos lá, então? Vamos revisitar alguns conceitos que nós trabalhamos lá na aula 1. Acompanha comigo. Muito bem, então nós começamos a unidade 1 falando sobre sequência numérica, né? Acompanha comigo na cartela. Temos aí, ó, sequência numérica foi o conteúdo da nossa primeira aula, tá? Então, nós iniciamos a unidade 1 falando sobre a sequência numérica. Esse conteúdo de sequência numérica aqui, nós não estudamos ele à toa, tá? Esse conteúdo de sequência numérica, ele deu base para os conteúdos de progressão aritmética e geométrica que nós estudamos depois, tá? Então, nós entendemos o que é uma sequência numérica. Nós vimos que uma sequência numérica ela obedece a uma lei de formação, tá? Ela não é uma sequência qualquer, ela precisa ter uma lógica, ela precisa ter um porquê, tá? Sequência numérica é uma sucessão de números que geralmente possui uma lei de formação com especificidades, como a sequência de números pares, ou de números primos e tal, né? Então, no caso aqui dos números pares, né? Veja, qual é a lei de formação dessa sequência de números pares? É que todos os números sejam pares, é claro, né? Eu poderia incluir também, nessa sequência de números pares, né? Eu poderia incluir uma outra condicionante aí. Eu poderia estabelecer que, além de pares, eles precisam ser múltiplos de 2, por exemplo, ou múltiplos de 4, tá? Então, essa lei de formação aqui é que vai determinar como que essa sequência será montada. Tudo bem? Então, sequência numérica é isso, é uma sucessão de números e essa sucessão ela é organizada seguindo a uma lei de formação. Tudo bem? Seguindo aí, um caso bem prático, né? No caso do dominó. É uma sequência bem simples de números, bem intuitiva, né? Você pode não saber jogar dominó, mas você alguma vez na sua vida já viu uma pedrinha de dominó, ou por foto, ou pessoalmente, né? Você já viu. E você sabe que cada sequência de pontos desse aí representa um numeral, né? Então eu tenho 6 pontos aqui, significa que eu tenho 6 unidades. Aqui eu tenho 4 pontinhos, ó. Tenho 4 unidades e assim por diante. Ok? Então, no caso aqui da sequência de dominó, vejo que nessa última pedra aqui, como eu não tenho nada, né? Ela vale 0. Então, eu começo aqui, ó, a minha sequência 0, 1, 2, 3, até 6, tá? Então, é a primeira sequência. É uma sequência que eu posso formar, ó, 0, 1, 2, 3, até 6. E essa sequência é uma sequência finita, né? Ela começa em 0 e termina em 6. Uma outra sequência que eu poderia também formar era essa daqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uma outra sequência que eu posso ter. Que sequência é essa, professor? Essa daqui, ó. 2, 4, 6, até o 12. Visualizaram?
tá? Então são alguns exemplos práticos de sequências numéricas. Olha outra sequência numérica que nós já falamos, né? Sequência de números pares, sequência dos números naturais menores que 6. Números naturais menores que 6. Isso significa que o 6 ele não entra na conta, por isso que vai de 1 a 5, tá? Porque são números menores que 6. Se ele tivesse dito que são menores e iguais a 6, aí o 6 entraria na conta, tá? Sequência de números primos. 2, 3, 5, né? Infinitos números primos aí. Observa que uma curiosidade aqui nessa sequência é que o 2 ele é o único número primo que é par. Tudo bem? Então, basicamente nós introduzimos o conteúdo, né? Falando sobre as sequências numéricas, ok? E aí, seguindo com os nossos estudos na unidade 1, nós evoluímos para a progressão aritmética, tá? Falamos sobre a progressão aritmética. Acompanha comigo? Nós temos aí a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Fizemos vários exemplos, né? Utilizando o termo geral para o cálculo de uma progressão aritmética. Vimos que o A1 é o primeiro termo da nossa sequência, que é esse termo aqui, ó. Vimos também que o AN é o último termo da nossa sequência. Calcule o 30º termo de uma PA. Calcule o 20º termo de uma PA. Então, é justamente o número, o último termo, né, dessa PA, que é o 20º, 30º, enfim. N é a quantidade de termos e R, né, é a razão, ok? Esse aqui é um dos termos mais importantes, porque sem a razão a gente não consegue construir uma sequência numérica, né? No caso aí uma PA, tá bom? E aí nós resolvemos algumas questões, vimos alguns exemplos, né, de como aplicar a fórmula do termo geral de uma PA. Então, olha só como é simples. Veja, para você que perdeu essa aula ou então ficou com alguma dúvida, eu vou usar o termo geral para calcular, no caso aí, o que está sendo pedido, né, nessa PA. Então, veja. Nesse caso aqui, ele quer saber qual o 20º termo, da progressão aritmética. Ele poderia ter pedido também a razão, qual a razão dessa progressão aritmética, né? Mas veja que para ele pedir a razão, ele teria que ter fornecido, né, o AN e o A1, tá? Com base nessas duas informações aqui, eu consigo calcular a razão, tá? Ele poderia também ter pedido qual é o primeiro termo dessa PA, mas nesse caso, ele teria que ter fornecido aqui a razão, tá? E o AN. Então vejam que ele precisa fornecer pelo menos duas variáveis, né? Nesse caso aqui, para a gente calcular a terceira, tá? Mas, nesse caso, ele pediu o 20º termo dessa PA. E aí, vejam, para eu calcular o 20º termo dessa PA, basta eu descobrir a razão, ok? Descobrindo a razão, você pode encontrar o 20º termo dessa sequência aqui de duas formas. A primeira, a forma simplificada, utilizando a fórmula do termo geral, ou a segunda é através da contagem dos valores. Veja, nós não aprendemos que a razão de uma PA a gente vai encontrar sempre subtraindo o termo posterior do termo anterior? Como assim, professor? No caso dessa sequência aqui, ó, 10, 17, 24, 31 e tal. Eu posso pegar, por exemplo, 31 menos 24, eu vou obter quanto? 7. Se eu pegar 38 menos 31, eu vou obter os mesmos 7. Então, eu chego à conclusão de que a razão dessa PA aqui
é 7. Né? Então, se eu quiser encontrar o próximo termo, depois do 38 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar 38 mais 7 e vou encontrar o próximo termo. E assim eu vou fazendo essas somas até chegar no 20º termo. Mas você já percebeu que a gente levaria bastante tempo, né, fazendo essa operação. Então a gente usa o termo geral da nossa PA. Bacana? Vamos lá? Então vamos ver como que esse termo geral funciona. Qual o 20º termo? Então, ele quer saber o AN. Ok? Então vou chamar de A20. Quem é A1? A1 é o primeiro termo da minha sequência. Nesse caso aí, o 10. Mais. Agora eu tenho N menos 1. Lembram que N é a quantidade de elementos que eu tenho na minha sequência? Né? Quantos elementos eu tenho nessa sequência? Eu tenho 20. Então, nesse caso, eu vou fazer, aqui dentro do parêntese, 20 menos 1. E a razão é 7. Já vimos, né, como encontrar a razão. Muito bem, substituímos todos os termos. Agora vamos aqui fazer as operações. Então, eu vou resolver aqui o parêntese, né? Eu tenho 20 menos 1, que vai dar 19, vezes 7. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Quem eu resolvo primeiro, hein, pessoal? Lembram lá das expressões numéricas? Nas expressões numéricas, a gente resolve primeiro a multiplicação, depois vem a adição, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 19 vezes 7. Quanto dá 19 vezes 7? Vamos lá, 7 vezes 10 dá 70. 70, 9 vezes 7 dá 63, 63, 3, 13. Então, 133. Ok? 133. Logo, o meu A20 é igual a 143. Opa! 143. Ok? Então, é dessa forma que a gente usa a fórmula geral do termo da PA. E, novamente, nós aqui encontramos o valor do 20º termo. Essa fórmula aqui a gente usa para encontrar para encontrar a razão, tá? Desde que ele dê os outros valores para a gente trabalhar. Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos ver agora a PG. Dá uma olhada. PG, a progressão geométrica. É uma sequência de números não nulos. Como nós temos uma multiplicação, eu não posso ter elemento nulo, né? Para não anular a multiplicação. Em que cada um deles, multiplicado por um número fixo, fornece o próximo elemento da sequência. Esse número fixo chama-se razão e é representado pela letra Q. Então, assim como na PA, aqui na PG nós também temos uma razão, tá bom? E assim como na PA também, você consegue determinar os elementos que estão faltando na sequência. Vamos seguindo aqui, ó. O termo geral de uma PG é uma expressão que pode ser usada para encontrar um termo qualquer de uma progressão geométrica. Esse termo também é expresso por AN. E a expressão utilizada para determiná-lo é. Então aqui está a fórmula do termo geral da nossa PG. Tudo bem? Registrem também no caderno de vocês, tá? Quem não ainda registrou, já deixa aí registrado a fórmula geral do termo da PG. Ela vai nos auxiliar bastante nos cálculos. Aqui na PG, o AN, tá? Ele é o termo aqui que nós estamos procurando, por exemplo. Calcule o 100º termo da PG, então vai ser o nosso AN.
A1 é o primeiro termo da sequência, N continua sendo a quantidade de termos e Q é a razão. Tudo bem? Bom, como é que a gente trabalha? Como é que a gente trabalha com essa relação aí, com essa fórmula do termo geral da PG? Olha aqui, ó, determine o 10º termo de uma PG em que o primeiro termo é 3 e a razão é 7. Bora escrever isso aqui, ó. Ele disse que o primeiro termo é 3 e a razão é 7. Veja, para eu encontrar o próximo termo de uma PG, eu vou multiplicar o termo anterior com a sua razão. Tá certo? Na PA, a gente soma, né? O termo anterior com a razão. Aqui na PG, nós vamos multiplicar o termo anterior com a sua razão. Se a razão é 7, então 3 vezes 7 é igual a 21. Beleza? Encontrei o segundo termo. Quero encontrar o terceiro termo agora. Para encontrar o terceiro termo, eu vou multiplicar 21 vezes 7. Né? Vou multiplicar o termo anterior com a razão. A razão ela não muda. Então, 21 vezes 7 vai dar 147, né? 2 vezes 7, 14, 147. 147. Deixa eu só confirmar aqui. 147. Muito bem. Olha só como os valores, gente, eles vão crescendo exponencialmente, ó. Ele quer que nós encontremos o 10º termo dessa PG. Eu posso encontrar esse 10º termo fazendo essas multiplicações aqui que eu comecei a fazer, né? Agora eu vou multiplicar 147 vezes 7. Aí o resultado eu vou multiplicar com 7, depois 7, né? Vou fazer isso 10 vezes. Olha o tamanho do número que vai dar. Então, nesse caso, ó, vamos utilizar o termo geral para a gente facilitar aí a nossa vida, né? Então, vamos lá. Veja. Então, eu vou deixar aqui só o primeiro e o segundo termo. E vamos utilizar a fórmula do termo geral agora. Fórmula do termo geral, ó. AN, A1, vezes a razão, tudo isso elevado a n menos 1. Tranquilo? Ele quer saber o 10º termo, né? Então, o meu AN vai ser a 10. AN vai ser a 10. A1 é o primeiro termo. A1 é meu primeiro termo. No caso aqui é 3. A razão foi dada, ó, que é 7. Então, no lugar de Q, eu vou escrever 7. Tudo bem? Aí eu tenho um expoente aqui, n menos 1. Ora, n menos 1 é a quantidade de termos que eu tenho nessa sequência. Quantos termos eu tenho? São 10? Então vai ser 10 menos 1. Continuando, a 10 é igual a 3 vezes 7 elevado a 9. Aqui, meus amigos, vocês vão precisar de uma calculadora científica, tá? Para fazer esses cálculos aí. Por quê? Porque 7 elevado a 9 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7, 9 vezes, né? Isso vai dar um número bem grande, olha só. 7 elevado a 9, eu já trouxe aqui os valores, tá? 7 elevado a 9 vai dar 40 mil. 40 mil não, 40 milhões, 353 mil, 607. Olha o tamanho desse número, pessoal. E olha que ele pediu só o 10º termo, né? É claro que isso vai depender também da razão. Como a razão é uma razão alta, no caso 7, né? Então a multiplicação é natural que ela dê um valor bem alto mesmo, tá? Então eu vou multiplicar 40 milhões, até botar um X aqui para indicar a multiplicação, tá? 40 milhões, 353.607 vezes 3. Isso aqui vai restar 121 milhões, 60 mil e 821.
Ok? Então, o 10º termo dessa PG, tá? O 10º termo é esse número aqui. Ok? Então, é dessa forma que a gente trabalha a fórmula do termo geral de uma PG. Essa daí foi o conteúdo da nossa revisão. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!